Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos nos envolvendo a nossa irmã Paula, que nos trará o Evangelho da noite. Boa noite a todos. Então vamos fazer a prece inicial. Eu escolhi o Pai Nosso com uma tradução do aramaico para o português, mais próxima, né? Então vamos pedindo aos mentores amigos que possam nos envolver na luz, no amor, e que possamos abrir o nosso coração para os ensinamentos da noite de hoje. Pai, sopro que emana a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som, que a vossa luz vos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos da culpa alheia. Não deixai-nos cair em tentação. Nos libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova todo o tempo. Amém. Então vamos agora envolver a nossa irmã Ricarda, que fará a leitura do Pão Nosso, o livro de preparação. Obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. A lição hoje do Pão Nosso é a de número 41, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna e que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, aqui nessa lição, Emmanuel ele faz uma alusão ao futuro. Ele utiliza essa passagem, né, de Paulo de Tarso, dizendo que vai chegar um tempo e que ninguém vai ensinar ao seu próximo dizendo, conhece o Senhor, porque todos vão conhecer o Senhor, né? Desde o menor até o maior. Então, quando ele fala aqui, todos nós temos dentro de nós aquela essência divina. Sabemos da existência de Deus, mas nós não agimos como Deus nos ensina e como Jesus nos ensinou. Então, ele começa aqui, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não haverá mais a necessidade de um repreender o outro,
da gente repreender o nosso irmão. E também não vai haver mais guerra, nem ódio. Por quê? Porque nós vamos estar botando em prática o que Cristo nos ensinou. Porque nós temos isso dentro de nós sabemos, né, da existência de Deus, mas nós não seguimos ao pé da letra tudo que Ele nos ensinou, que Ele quer que nós façamos. Então, esse dia vai chegar. Então, não haverá, que nem ele fala aqui, o ódio será expulso do mundo. Porque o ódio, e nem outro tipo de sentimento menos nobre. Então, a justiça, não existirá mais a justiça, porque a justiça vai ser o amor em ação. Então, o amor será a justiça. Então, ele fala aqui que os filhos, né, de fé serão bons, só vão fazer o bem. As casas de oração, elas vão estar trabalhando tudo de acordo com o que Deus nos ensinou, quer que nós façamos. Então, vai ser tudo em ação. Então, não haverá mais guerra, não haverá conflito. Então, o que ele chama aqui, nós, para refletirmos, é que no futuro, esse futuro é o que nós estamos vivendo hoje. Então, aqui na Terra, só ficará os bons no planeta Terra. Então, essa lição, ele traz para nós uma reflexão para que nós possamos estarmos preparados para a transformação, porque toda transformação, ela é para melhor, sempre para melhor, mesmo que a princípio venha com dor, com sofrimento, mas é sempre para melhor. E que nós temos que acompanhar esse crescimento, esse progresso do nosso planeta Terra. E as coisas só caminham para a transformação para o bem se nós tivermos o sofrimento. As pessoas que não acatar o sofrimento, a mudança, elas vão por bem ou por mal. Então, ele, nessa passagem de Paulo de Tarso, ele nos chama a essa reflexão de transformação, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós vamos transformar e aceitar essa transformação que é para melhor. Porque o Pai, nosso Pai Celestial, ele ele é um Pai de amor, de bondade e justiça. Então, Jesus veio nos ensinar que ele é maravilhoso. Então, nós temos que ter essa confiança e a missão de Jesus, que Deus enviou a ele, era para que nós mudássemos o nosso coração. Então, quando o homem tiver mudado o seu coração, tudo vai se assentar no seu devido lugar. Não haverá mais guerra, não haverá mais as baionetas, vão cessar. O campo, que era antes a pessoa saía do campo, da cidade, para brigar, para defender a uma guerra, a uma condição, a um pensamento, vão se voltar para os campos, a plantação, será o bem para todos. Então, vai tudo correr de acordo com os ensinamentos do Pai. Então, se nós seguimos os ensinamentos, que nem nós, se nós estamos dentro da doutrina e colocamos ela em prática, não há como a gente se dar mal, a gente só vai se dar bem. Então, Cristo aqui, ele pega essa passagem do Paulo para isso, para nos chamarmos uma transformação no futuro, porque as transformações, elas sempre haverá, em todos os tempos, desde o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, as transformações têm que haver, porque o progresso faz parte do progresso do homem, do ser humano. Então, essa é a mensagem de hoje. E muita paz a todos, e então vamos envolvendo a nossa irmã Regina para que ela faça o evangelho de hoje. Boa noite a todos, que possamos ter um ótimo evangelho e que possamos levar a caridade a todos os que nos ajudam,
a todos que necessitam, principalmente nesse momento, né? Hoje nós vamos falar aqui do Evangelho, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, dentro das instruções dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral. De um espírito protetor, Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo-os aos vossos companheiros, alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados, pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem, é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Respondei, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei, caminhos do mundo, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, farei delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda, somos tão numerosos na terra, que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. E então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira. E dela recebereis a felicidade e a consolação. Então, a gente pode começar falando da caridade. O que seria caridade, né? A gente já está passando essa semana por isso. Ontem, o Evangelho do Luiz foi muito bom nessa parte, né, de falar sobre também a caridade moral e a caridade material. A caridade também é diferente de uma boa ação, né? Caridade é necessário colocar amor. Uma boa ação é ótimo, é uma boa ação, mas a caridade ela é feita com amor, né? Quando a gente está preocupado com a pessoa. Chico já definia a caridade como um exercício espiritual de quem pratica o bem, coloca o movimento às forças da alma. Então, a gente faz essa roda girar, né? Quando a gente pratica a caridade, a gente faz o amor criar as vibrações boas, né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, existe uma definição de caridade segundo Jesus a entendia, né? A descrição é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, no perdão das ofensas, ela existe até no próprio Pai Nosso, né?
ele já fala da gente perdoar as ofensas, né? E pedimos a Deus para que Ele perdoe como nós perdoamos os nossos, né? Os nossos ofensores. A medida é mais ou menos assim, para a gente vibrar positivo, né? A caridade material é a doação que nós fazemos de bens materiais, de doação essa que deve ser impregnada de amor e de bondade, né? Sem nunca deixar com que aquele que recebe a nossa doação se sinta humilhado. Ele tem que se sentir à vontade, porque ele já está numa situação mais difícil que a nossa, né? Ele já está numa situação delicada de ter que aceitar favor, doação. Então, nós temos que fazer isso da forma mais delicada possível e mais forte, né? De emoção, de coração, sem transparecer essa piedade, né? Assim também nós não podemos fazer doação ou a caridade com o que nos sobra, né? Não é com a nossa sobra. Meu som está sumindo, gente? Eu estou com a impressão de que de vez em quando está dando uma apagada. Não, está tudo perfeito. Está perfeito. Tá bom, tá, som. desculpa. Tá bom. Obrigada. E aí a gente tem que... Não podem ser o que nos sobra, né? O nosso excesso. Não. A gente tem que se basear no ensinamento da parábola do óbolo da viúva, né? Que, na verdade, ela deu do que ela tinha, ela tirou dela. Então, quando a gente tem excesso, é até mais fácil, mas quando não tem, e quando fica muito difícil essa doação, existem muitas formas de fazer a caridade. E aí vem a caridade moral, né? Que para nós, como imperfeitos que somos, né, é bem mais difícil. Ela consiste em não evidenciar os defeitos alheios, né? Respeitar a limitação de cada um de nós, de cada ser, né, que convive com nós, perdoar os nossos irmãos como queremos ser perdoados, né? E também quando usamos o nosso tempo para auxiliar uma creche, um asilo, visitar hospitais, presídios, né? Quando fazemos uma prece por alguém que está necessitado, por alguém que já deixou o plano físico e que a gente quer que seja bem atendido, por alguém que está em estado de necessidade emocional, ou seja, tipo esse nosso grupo do Marisa, né? E assim como esse grupo, nós conhecemos muitas outras entidades, muitas outras pessoas que necessitam disso, né? Nós precisamos ser caridosos também conosco mesmos, né? Também é caridade. A gente tomar cuidado com nossa crítica com nós mesmos e com os outros também. Temos que ser cada vez menos críticos e mais amorosos, né? Ter paciência com quem precisa desabafar. Às vezes a gente vê as pessoas que querem conversar, e hoje em dia, em cidades grandes, isso é mais comum ainda, né? Que a gente não tem paciência, você não quer ouvir. Às vezes uma pessoa está passando por alguma coisa, ela quer conversar, você pode até não conhecê-la, mas deixa ela falar, tenha paciência para ouvir. Isso é caridade. Mas sem aquela, né? Aquela carinha que a gente faz, putz, quando isso vai acabar, né? Não, façamos com amor, façamos com coração. Lembremos que um dia nós podemos precisar, né? Não dar audiência para fofocas, para intrigas, para mudar assim o padrão vibratório ao nosso redor, né? Quanto melhor esse padrão vibratório girar, melhor será para nós e para quem nos cerca, né? Isso é evolução. É difícil falar, é fácil, né? É difícil. Aí eu considerei algumas coisinhas e até foi me indicado um livro que se chama Jesus no Lar, e dentre ele tem uma lição de número 20 que se chama A Caridade Desconhecida. Eu vou resumir bem rapidinho para ver se, como diz a Célia, eu estou olhando o tempo aqui, tá? Conta-nos a história de que havia um homem que queria muito fazer caridade, mas ele não tinha condições materiais
de fazer essa caridade. Mas ele era um exemplo de caridade moral, sem mesmo saber, né? Ele não dava ouvidos à maledicência, nem à calúnia, sempre estava disponível a fazer o bem ao próximo, estava sempre disposto a ouvir as pessoas. Ele, para se ter uma ideia, ele tirava até pedras e troncos do caminho que as pessoas passavam, para que as pessoas não tropeçassem, não caíssem, se machucassem. Então, ele vivia preocupado com as pessoas no geral, com o povo que estava em volta dele, né? E, chegando o tempo dele deixar o corpo físico, ele foi recebido com uma grandeza por anjos, né? E ele não entendia por que isso estava acontecendo. Estou em lágrimas, né? Na chegada dele, né? E foi explicado a ele que ele tinha se dedicado a combater o mal de coração. Ele estava sempre com o pão e o cobertor, mas muito mais que isso, a gente tem temos que dentro de toda a casa espírita e de outras casas de oração, essas caridades são latentes, né? É para isso que a gente vai lá, a gente escuta a palavra, os ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus, e isso teria que ir nos moldando, né? Dentro das casas espíritas, em especial, a gente sabe que ali é um trabalho de caridade, né? Então, nós temos que chegar sempre bem disponíveis, a gente tem que chegar com o coração aberto, né? Não fazer intrigas, fazer o possível para que a gente possa ter um ambiente tranquilo, de energias muito boas, né? E lá também a gente pratica a caridade material, né? Porque lá se necessita também de ter alimentos que fazem as doações, doações de roupas e do que se tornar necessário para algumas pessoas ali, né? Então, nós auxiliamos os nossos irmãos, principalmente nesses lugares, para que eles possam se dedicar a aprender os ensinamentos de Jesus, porque sabemos muito bem que de barriga vazia, com frio e necessidade, fica difícil você pensar em outra coisa que não seja subsistir, né? Então, resumindo, a gente já tem um mentor há muitos anos atrás, né? O Paulo, nosso amigo, que dizia que se falasse a língua dos anjos, se falassem a língua dos homens, sem amor e sem caridade, nós não seremos nada. Então, a caridade é a vertente do espiritismo, né? Do ensinamento de Jesus, e quando a gente exerce a caridade, a gente se engrandece. E os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Porque nós evoluímos, o que nos remete às leis de amor. E como tudo é tão perfeito e equilibrado no universo de Deus, né? Nós não podemos nos esquecer também de dizer a quem nós amamos o quanto os amamos, né? Isso diariamente. Não podemos deixar assim para amanhã, porque de repente o amanhã para nós possa não existir, né? Aqui, pelo menos assim, juntos e no plano físico, né? Então, assim, sejamos mais caridosos, começando por nós mesmos e com os nossos irmãos. Provemos nosso amor, falemos do nosso amor. Nós estamos num momento em que o mundo precisa muito disso. Precisa muito dessa energia e desse padrão vibratório de energias muito boas. Nós precisamos mudar a energia desse planeta. Não está bom, né? Se estivesse bom, talvez não estivéssemos passando por tudo isso. Tudo isso é para a nossa própria redenção, nosso próprio aprendizado, né? Então, o que eu imaginei mais ou menos dizer era isso, tá? E a gente também não pode se esquecer que, apesar da gente não poder voltar no tempo, como dizia o Chico, ele dizia, nós não podemos voltar no tempo, mas não podemos esquecer que, para corrigir as nossas faltas, sempre nos será dada a oportunidade. Hoje, amanhã, o futuro nos reserva. Pode não ser nessa vida, na próxima, porque nós também temos muitos débitos. O ideal era não acumulá-los mais, né? A gente tem que fazer o possível para ir se melhorando,
para não acumular e não ter mais nada a pagar tão grave assim. Nós lembramos que isso é a nossa semeadura, a nossa colheita será obrigatória. Nós temos, como diz aqui no texto, foi nos dada a consciência. A consciência, ela nasce dentro do nosso espírito e nos acompanha por toda a eternidade. Quando nós escorregamos, a gente dá uma deslizadinha, ela nos avisa. Nem sempre a gente entende naquele momento, né? Mas a gente um dia vai chegar lá e a gente vai sentir. Quando a gente sentir o remorso, aí ela vem, ela tem a chance de entrar. O remorso é exatamente onde a gente abre a porta da consciência. É ela nos cutucando, porque as leis divinas estão implantadas dentro do nosso espírito. A gente só precisa reconhecer. Mas nós somos rebeldes de vez em quando, né? Essa rebeldia é que a gente tem que tomar e, através da caridade, nós fazemos isso. Quando nós fazemos caridade com o coração, com muito amor, né? No momento que nós estamos agora, a material também é muito importante, e principalmente a moral, porque todos nós precisamos de orações, até para o nosso equilíbrio emocional, que não está fácil, mas a maioria de nós ainda temos, né, como um teto, uma comida, e para algumas pessoas falta muito mais que isso, né? Falta toda a parte de estrutura para se manter em quarentena, né, saudável. Então, são as coisas que nós temos que pensar. Oremos muito pelo nosso planeta. E, se pudermos, na ajuda material, também seria muito valiosa, principalmente nos momentos de hoje. Eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito. Regina, você ficou congelada. Ai, repete, meu Deus. por favor, porque ficou congelado. Por favor, tá. Repete. Então, eu gostaria de dizer uma frase que eu gosto muito, que é do Einstein, e que me deixa feliz, porque é uma maneira de a gente de provar que a ciência e a religião não estão mais tão distantes quanto antigamente, né? Que se fazia questão de dizer, né, que nem a Terra não era redonda, que várias coisas desse tipo naquele tempo da Idade Média, onde a ciência se atritava demais com a religião, né? E no século passado, o Einstein já bem desenvolvido, eu não sei se vocês sabem, mas ele acreditava muito em outras coisas das quais nós acreditamos também, e ele tem uma frase, ele deixou várias frases muito bonitas, tá? Tem até uma revista que saiu com essas frases dele, e essa diz assim: eu acredito em uma coisa, que apenas uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena ser vivida. Na verdade, isso é a pregação que Jesus nos deixou, né? A caridade é essencial. Até o Einstein sabia disso. Então, eu peço a Deus que nós sejamos luz e que a luz dele brilhe sempre em nós. É isso. Obrigado e boa noite. Vamos envolvendo o Vicente, desculpa, Vicente, para fazer as nossas vibrações dessa noite. Imagina. Obrigado, Regina. Boa noite a todos. Falando no Evangelho, que é sobre caridade, vamos colocar as vibrações também nesse mesmo nível, porque fazer as vibrações com amor, a força que tem a oração é muito grande, e nós sabemos disso, que através da força da oração, muita gente muda, né? Então, essas vibrações são uma forma de caridade também que estamos fazendo com os nossos irmãos que mais necessitam. Então, vamos vibrar em tranquila serenidade e confiante no Divino Amigo Jesus. Abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus.
Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem a lei de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram no caminho dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos para esta casa que nos oferece oportunidade grandiosa e aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vamos vibrar com muito amor pelos nomes de nossos irmãos necessitados. Que Deus os abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos envolvendo o nosso irmão Eurípides, que fará para nós a prece de encerramento. Boa noite a todos. Muito bem, Vicente. Então, é o nosso momento de agradecer pela nossa semana de trabalho, pela nossa semana de exercícios e de evangelhos. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, interligados, por este evangelho que mais uma vez nos trouxe orientações, aprendizado e a condição de estudo, que é sempre importante em toda a nossa caminhada. Agradecendo por esta oportunidade, por todos nós que mais uma vez juntos podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.